Fala aí pessoal, beleza? Um Iaeso FT950 de um cliente do Rio de Janeiro. Acabou de chegar pra gente. Vamos abrir a caixa, vamos ver o que está acontecendo. Segundo ele, baixa sensibilidade, a recepção está ruim. Vamos dar uma olhada nessa máquina. Acabei de abrir a caixa aqui. O microfone está desse lado. Aparentemente não veio cabo de alimentação. Apenas o microfone do equipamento. Ok. Legal. Abrindo aqui. Tá aqui o rádio. Como já falei, até tinha comentado no outro vídeo do outro 950. Pessoal, se forem enviar rádios para seja venda, para manutenção, não coloque ele direto no papelão não, assim direto na caixa. Ele pode balançar aqui dentro e o atrito com esses isopores pode acabar retirando a tinta, machucando o equipamento. Tá ok? A gente vê já alguns detalhes aqui na tampa, uns esfoladinhos. Vamos tirar ele daqui. Rádio na mesa. Parte superior da tampa tá ok. Uma olhada aqui no painel frontal dele. Em bom estado. Os dials ok. Todos os botões firmes. Caixa sem amassado, apenas alguns arranhões na parte traseira. Parte inferior do rádio também leves arranhões. Nada muito sério. O rádio já apresenta uma certa oxidação nos conectores, como pode ser visto aqui. Esses conectores RCA, devido à umidade. O rádio é 2008, fabricação 2008. Como eu comentei, está aqui os detalhes na caixa do equipamento. Vamos dar uma olhada nele aqui antes de ligar. Tem um outro selo aqui de uma outra empresa. Já foi feito manutenção ano passado. Chegou a hora de ligar. Vamos ver o que ele está apresentando. Está o rádio ligado ao monitor de serviço. Já efetuei o reset do equipamento. Quero deixar ele em 20 metros. Fazer um teste de transmissão primeiro com ele. Dá uma olhada aqui. Rádio em transmissão. Marcando 100 watts. O LC está um pouquinho fora. Está acima um pouco do normal. Aqui no monitor de serviço indica 103 watts. Frequência um pequeno desvio leve, 102, 103 watts. Apenas o LC um pouco fora. Isso aí é questão só de alinhar, isso é fácil. Fazer um teste de recepção com ele. Tá aqui de novo. USB 14 MHz certinho. Vamos fazer um teste. Antena 1, atenuador desligado, filtro true, intercept point optimization amplifier 1, Huffing Filter automático 6 kHz, AGC
alto, slow. Agora vou gerar um sinal, vou mudar aqui, também em 14 MHz, 50 microvolts. A gente não tem absolutamente nada. Em condições normais, 50 microvolts era para ter uma leitura de S9. Vou aumentar a amplitude do sinal aqui gerado, vamos para 200 microvolts. Continua morto, zero de recepção. Vamos aumentar mais ainda, 500 microvolts. Tem algo bem estranho com esse equipamento. Chegou a hora de desmontar. Vamos lá dar uma olhada. Tampa superior e a blindagem do rádio já foram removidas. O que a gente pode encontrar aqui, logo de cara, é uma gambiarra. Galera, que fio amarelo é esse daqui? Tem um fio amarelo que vai ligado um componente aqui, não consigo foco para chegar tão perto, ligado numa parte aqui. A gente nota componentes que foram substituídos, marcas de ferro de solda acabaram queimando aqui a lateral do conector. O mesmo ocorreu na lateral do relé. Tem esse fio, um componente dentro desse espaguete termorretrátil. Está amarrado com a abraçadeira Hellerman aqui. Depois eu vou dar uma olhada no que aconteceu. Mas está justamente na área de um outro vídeo que eu fiz sobre um 950 que foi danificado por sobretensão. É justamente a área que no outro rádio também teve que ser mexido. E aqui dá pra ver o serviço que fizeram. Depois eu vou dar uma olhada melhor nisso daqui. Esse não é o problema que está ocasionando, não é isso aqui que está ocasionando a falta de sensibilidade no equipamento. Eu vou inverter o rádio, retirar a tampa de baixo, dar uma olhada como é que está do outro lado. A tampa inferior já foi removida. Aqui no painel de controle do equipamento nós podemos encontrar uma outra gambiarra. Existe um transistor soldado aqui, tipo BC548, 558 da vida. A gente vê que tem algum resistor de polarização aqui dentro desse espaguete. Vai para um pino DCI e um fio preto. Tá vendo? Ele vai por aqui junto com o chicote original para o outro lado do equipamento. Agora já sei para onde que ele vai. Vocês também fazem ideia? Esse fio preto que caminha, ele vem por aqui. Ele está ligado junto com esse fio amarelo. Faz parte dessa gambiarra aqui. Jogaram esse fio junto para cá. Bem ligado aqui. Provavelmente esse rádio teve problema para ligar e desligar e foi adicionado um circuitinho por fora para poder fazer ele funcionar. Bom, isso daqui é outro problema. O que nos interessa está aqui
não tem marca de avaria nenhuma visualmente. Agora vou dar início às medições, ver o que está de errado com a recepção dele. Também já vou informar o proprietário, óbvio, do que foi feito aqui. Se ele quiser que desfaça e volte ao original, tudo bem, se não, deixa assim. Mas se está registrado, está aqui, a pessoa está ciente do que foi feito no equipamento. Efetuei algumas medidas, já descobri parte do problema que ocorre aqui no receptor desse FT950. Se alguém está perguntando sobre a qualidade da recepção, que rádio é esse? Está aqui, Icon IC775 DSP. Logo mais vem um vídeo dessa fera aqui. Esse realmente é um rádio de tirar o chapéu. Logo mais tem um vídeo completo desse equipamento que sofreu uma descarga elétrica e já está chegando nos finalmente, falta pouquinho para finalizar. Mas vamos voltar ao 950. Então, pessoal, é o seguinte, existem etapas do rádio que tem alimentações, tensões de alimentação específicas para cada estágio, tá? No caso aqui, a parte do front-end, do receptor, existe uma tensão que é gerada no painel de controle. Ela tem o nome de RX9. Aqui no esquema, vocês podem ver aqui o conector J1008, o pino 13 e 4, eles são responsáveis pela alimentação de recepção. RX9, 9 volts de recepção, tá? Existe até um ponto aqui chamado test point 0, test point 1001. E o conector vai para o painel Control Unit, tá? Essa daqui é a Mainboard. Então, o que a gente tem que fazer aqui no caso? É medir a tensão de RX9, verificar a tensão de alimentação responsável pelo receptor do equipamento. Eu vou ligar 950 na fonte. Liguei o rádio. Pegar meu multímetro. A gente vem até o conector J1008, que é esse daqui. Vocês podem ver aqui TP01, tá de ponta cabeça, mas dá pra ler. RX9, tá ok? Vamos medir a tensão nesse ponto e encontramos, deixa eu dar foco, 23.8 milivolts DC. Deveria ter 9 volts, não 23.8 milivolts. Ok, não tem tensão de alimentação. Qual o motivo dessa tensão ela ter morrido? O regulador deu problema? Abriu? Alguma coisa está consumindo muito aqui? Algo aconteceu para que essa tensão ela sumisse. Desligar o rádio, tirar ela da fonte. Eu quero medir a impedância, a resistência para a massa nesse ponto. Nesse caso, passo para resistência. A mesma ponta, a ponta negativa está direto no chassi do rádio. Eu venho aqui de novo. Eu tenho uma resistência de 1.5 ohms para massa. Isso aqui é um curto. 1,5 ohms para massa no ponto de referência de RX9. Ok. Eu sei que existe algo em curto nesta linha de alimentação. Por isso que não tem tensão. Não tendo tensão de alimentação, não tem recepção.
Mas aí temos a pergunta: o problema está aqui na Main Unit, na parte de recepção, ou está no painel de controle, no regulador de 9 volts? É fácil. Solta o conector. Com isso, isolamos a parte onde é gerada a tensão de 9 volts para onde ela deve ser enviada, que é a parte do receptor do rádio. De novo a gente vai medir aqui. Ok? Temos 1.5 ohms. Ou seja, o curto não está na Control Unit, está na Main Unit. Em alguma parte da linha de alimentação de 9 volts que alimenta todo o receptor, alguma coisa entrou em curto direto para a massa. Pode ser um transistor, um diodo ou algum CI. Algo existe um curto severo, um curto forte direto para a massa, tá? Eu conversei com o proprietário do equipamento. Ele comentou que estava ciente dessa modificação. A outra empresa que ele havia mandado anteriormente o rádio comentou que seria necessário esse tipo de intervenção para que o rádio pudesse voltar a funcionar, e o proprietário concordou com tal. Então não tem problema, o dono ciente de que haveria uma adaptação para o rádio poder voltar a funcionar, e comentou algo muito importante para mim, que o problema que levou a esse tipo de modificação no rádio foi justamente a fonte ter subido a tensão de alimentação. Deu um problema na fonte, um surto de tensão alto, fez com que o rádio não ligasse mais. Voltando ao mesmo caso de um outro vídeo de UFT 950 que eu fiz um tempo atrás, em que a fonte de alimentação também do rapaz teve um problema nos transistores reguladores e jogou praticamente 30 volts para dentro do equipamento. O rádio não tem proteção alguma e danificou vários componentes. Aconteceu o mesmo com este rádio. Isso é interessante, essa explicação do proprietário, pelo seguinte: então eu sei que houve um surto de tensão nesse equipamento. Ele sofreu com uma tensão elevada em vários pontos. Então já é um ponto de partida interessante para a gente poder fazer uma pesquisa mais detalhada. Tá ok? Então agora eu vou ver vários pontos, pesquisar junto no esquema, vários pontos aqui onde tem que receber a tensão RX9 e começar a levantar o possível culpado. Na procura de um problema como esse, um curto numa determinada linha de alimentação de um rádio, é muito importante o uso de um multímetro de alta resolução, como no caso esse HP. Eu quero comentar com vocês, mostrar aqui. Por exemplo, eu tenho no ponto de alimentação, no ponto de entrada de alimentação desse rádio de RX9, eu tenho aqui uma resistência para massa indicando de 1.535 ohms, tá? 1.535, 1.534. Seguindo pelo esquema, a trilha, ela também vem para cá. Justamente nesse resistor também, esse ponto aqui, onde eu estou com a ponta do meu multímetro, é um dos pontos que leva a tensão, passa por esse resistor, por este indutor e alimenta também outras partes do receptor. Aqui tem que ter também, é um dos pontos que deveria ter 9 volts. Aqui eu posso ver uma resistência mais baixa ainda, 1.322, 1.323 ohms. Ou seja, eu aqui nesta área eu estou mais próximo do componente em curto do que aqui. Aqui eu tenho 1.533
contra 1.322. Então aqui eu estou mais próximo de algo que está em curto. Continuar pesquisando e procurar um ponto mais baixo ainda para poder me aproximar cada vez mais do possível culpado. Para o problema em questão desse rádio aqui, pessoal, teria uma opção para se tentar descobrir o problema. Seria nesse ponto aqui, onde a resistência que eu encontrei até o momento era menor, a de 1.312, 1.3 ohms. Está aqui, 1.310, 1.302, conforme eu mexo na ponta. Aqui, como é o menor ponto de resistência que eu encontrei, eu poderia injetar 9 volts com uma corrente baixa e observar se alguma coisa, algum componente pudesse aquecer aqui. Se tivesse algum componente que começaria a aquecer. Essa seria uma medida, mas uma medida drástica. Seria o último dos últimos casos. Por que que eu não aconselho isso? Se eu jogar uma tensão aqui de 9 volts com uns 3 amperes, você pode descobrir o componente danificado, você pode chegar nele. Ele vai acabar esquentando e saindo fumaça. Mas não se esqueçam que esse rádio e a maioria dos rádios modernos utilizam painel multilayer. Imagine você jogar uma tensão como numa trilha, num segmento, numa linha de alimentação em curto para massa, você jogar uma corrente elevada e fritar uma trilha no meio do painel. Pronto, você destruiu todo esse painel, não tem o que fazer mais. Você pode levar junto com essa trilha outras ainda, que possam ser vizinhas. Então, esse seria uma atitude drástica, a última das últimas atitudes a ser tomada. Outro é continuar pesquisando e ter muita atenção. A parte visual também ajuda muito. Eu continuei medindo na linha de 9 volts, cheguei aqui nesse capacitor de tântalo. Deixa eu colocar aqui. Coloquei, tá vendo? No positivo dele, a ponta. Tá mais baixa ainda a resistência, tá vendo? 1.28, 1.29 ohms. Legal, hein? Mais baixo. Se a gente olhar com bastante atenção esse capacitor, ele tá meio escuro. Tá vendo? Vou tentar chegar aqui sem desfocar. Ele é um provável suspeito. Vamos levantar ele? Vamos lá. Retirei o capacitor em questão. Já não está mais no circuito. Ele está aqui. O suspeito. Então, a gente vai voltar a medir justamente aqui. Nesse ponto. Onde era o positivo dele. Onde a gente encontrou o menor ponto de alimentação. A gente já mudou de figura. 0.110 k ohm, ou seja, 110 ohms. 0.110 k. Ou seja, a resistência acabou aumentando. Interessante. Eu vou medir agora esse safado aqui, vamos ver quanto que ele vai estar marcando. Estou usando agora meu multímetro Fluke, pelo menos eu consigo apoiar a câmera aqui na bancada. Eu estou com o capacitor aqui, está aqui no meu dedo safado. Vamos
medir. Eu quero ver quanto que vai indicar nele. Tá difícil de segurar aqui. Tá ok? 1.4 ohms. Aí tá em curto. Justamente 1.4. O culpado foi encontrado. Um capacitorzinho de tântalo é o danificado. Então agora eu vou restabelecer o cabo que traz alimentação para a mainboard e eu quero medir a tensão no ponto RX9 aqui. Vamos lá. Religuei o equipamento. Está funcionando. Vamos medir os 9 volts aqui. RX9, test point. Ainda não temos os 9 volts, tá vendo? 1.197. O curto que esse capacitor representou para esta linha fez abrir alguma coisa, ou talvez um resistor de segurança, ou o reguladorzinho de 9 volts na control unit tenha ido para o brejo. Vou de novo desligar o rádio, tirar o painel da SP para fora. Eu quero olhar aqui a control unit, o que aconteceu com a área que gera 9 volts para o receptor. Aqui no esquema nós temos os transistores responsáveis por comutar algumas tensões de 9 volts. Aqui em cima, esta onde eles pegam aqui, neste ponto, é a linha de 9 volts vinda do regulador principal do rádio, tá? Que fornece 9 volts. Esse primeiro transistor, ele é responsável pelos 9 volts da linha de transmissão TX9. Já o Q3027, ele é responsável por comutar a linha de 9 volts para recepção RX9. E temos ainda o outro transistor que é o SEND9, 9 volts para a função SEND. Então, como o rádio tem transmissão, o rádio está transmitindo normalmente, a linha principal de alimentação de 9 volts, e até porque o rádio está funcionando, ela está normal. O problema está justamente nesse ponto onde deveria haver uma comutação para o RX9. Certamente o Q3027, um 2SB 8624, abriu o bico. Vamos substituí-lo e fazer com que volte a ter 9 volts no receptor. Transistor substituído, Q3027, esse daqui, que ainda está com fluxo, vocês podem ver aqui. O culpado, na verdade não é o culpado, né? A vítima. O culpado foi este. O culpado foi o capacitor, a vítima o transistor. Na verdade isso daqui ainda é consequências da fonte de alimentação que acabou apresentando problema e jogou uma tensão bem acima da de trabalho de todos esses componentes. Acabou diminuindo a vida útil desse capacitor, ele entrou em curto, danificou o transistor que comuta os 9 volts para o receptor do rádio. Se vocês me perguntarem se pode ter mais componentes que venham a apresentar problemas por causa da fonte ter jogado tensão acima da normal, sim, pode acontecer de outros componentes ao longo do tempo virem a apresentar defeito. Se tem como descobrir? Infelizmente não. Teria que ter uma bola de cristal. Não tem como saber como o componente está internamente. A hora que ele queimar vai ser de uma única vez. Bom, vamos fazer um teste. O DSP está ali de lado, não consigo chegar no test point do RX9, mas vamos aqui. É outro ponto
de alimentação da linha de RX9. Ó, o que a gente tem aqui, 8.7 volts, tá ok, normal, uma pequena queda, perfeito. Chegou a hora de fazer esse radião falar. Tem o pessoal falando aqui em 7070. Mas vendo a diferença. Tá bom, boa noite. Agora vamos ligar esse aqui. Mas o homem dá pra cumprimentar o Marcelo, ele não me cumprimentou. Tá aí, pessoal. Mal educado, ele não tá me ouvindo lá, né? Não posso falar mal. Mais um problema resolvido. Bom dia, isso aí. Explicado ponto a ponto como se descobre Tava chegando aí, tá bom, Marcelo? Um abraço. esse tipo de problema. Caso de um curto numa linha de alimentação. Não. Agora é só substituir o capacitor, que ainda não coloquei ele de volta. Colocar um capacitor novinho no lugar do que está em curto e pronto. Mas um abraço aí então, eu tô de bom aí, ok? Vai lá para o 80 em bom que é ansioso aí. Papa Yankee 2 JJ. O dono no momento ele optou apenas para fazer a parte de recepção e alinhamento do rádio. Eu dei várias opções de manutenção. No momento escolhido foi a parte de recepção, voltar ao normal, a manutenção na linha de alimentação de 9 volts, transistor chaveador já está instalado, a gente vai recolocar o capacitor, um novo capacitor no lugar daquele que entrou em curto, e também um realinhamento da parte de transmissão dele, que tá, o ALC e potência estão um pouco fora, a gente vai também refazer essa etapa. Vamos dar início então agora à manutenção final. Manutenção no receptor finalizada. O capacitor que estava em curto já foi substituído. O novo foi instalado no lugar. Transistor responsável pela comutação da tensão de 9 volts também substituído. Tá ok. Essa parte finalizada. Fechar a parte inferior do rádio, colocar as tampas. Partir para um alinhamento de transmissão agora. Recepção ok, transmissão alinhada, rádio agora em perfeito estado de funcionamento, pronto para entregar para o proprietário. Mas antes fazer uma limpeza geral nele, ele está meio sujinho, tem alguns detalhes, você vai dar aquela atenção especial, como é de praxe. Eu sei que é você. Aí sim, preparar o rádio para envio. Bom dia, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Lauro. 950 finalizado. Vocês podem olhar agora o rádio como ficou após uma limpezinha básica. Tá aí o equipamento já pronto para ser embalado e remetido novamente ao proprietário. Pessoal, obrigado por acompanhar meu canal no YouTube. Até o próximo vídeo. Abração para todo mundo.